Olá, beleza? Vamos continuar as nossas conversas aqui no nosso queridíssimo canal no YouTube. E eu queria aproveitar, pegando o gancho da última sessão que eu tive agora, sobre estratégias para lidar principalmente com ansiedade generalizada. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se tu gostar do vídeo, dá um like aí. Se tu conhece algum amigo que sofre com ansiedade, agora eu vou falar de ansiedade, que sofre com ansiedade também, manda essa dica aí, ou esse insight para esse teu amigo que sofre com ansiedade. Belezura? Então, se você não me conhece também, meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico e ainda há pouco, neste exato momento, acabei de encerrar uma sessão e já vim aqui para a gente ter essa conversa porque a gente estava falando sobre estratégias para lidar com ansiedade generalizada, né? Então, estava conversando com uma jovem sobre como é que a gente lida ali com os pensamentos ansiosos. Os pensamentos ansiosos, eles têm uma forma específica, né? Então, a gente precisa identificá-los e, em cima dessa identificação, então, a gente parte para a administração dos pensamentos. Mas existe uma estratégia específica que muitas pessoas usam e que ela deve ser uma estratégia que deve ser um plus no enfrentamento de ansiedade. Não deve ser a principal estratégia. E que estratégia é essa? Se você sofre com ansiedade, talvez você se identifique com essa estratégia aqui que eu vou falar, que é o que a gente chama de distração. Então, a distração é um tipo de estratégia de administração da ansiedade. Ou seja, eu percebo que eu estou sofrendo com um pensamento ansioso. Eu percebo que eu estou ali começando uma crise de ansiedade e eu faço o quê? Eu tenho alguma atividade que vai me distrair, que vai me gerar uma distração. Então, eu vou conversar com alguém, então eu vou assistir a um filme, então eu vou lavar uma louça, então eu vou ouvir um podcast, então eu vou mexer numa rede social, então eu vou pegar um joguinho e jogar no meu celular. E existem as mais variadas formas de ações que são distrações no que diz respeito ao enfrentamento da ansiedade. Só que a distração, ela não deve ser a estratégia principal para o enfrentamento da ansiedade, porque a distração acaba te jogando num ciclo que não leva à resolução. Então, o foco da distração é o paliativo e não o resolutivo. Então, este é o grande problema da distração. A distração é uma estratégia útil, tanto que se você já efetuou uma ação de distração para o enfrentamento de uma crise de ansiedade, então você percebe que tem um efeito. Tom, é verdade, eu já usei a distração, já consegui me distrair no momento de uma crise, ou quando eu percebia que estava chegando ali a crise, então eu me distraí e teve os seus efeitos. Ótimo. Só que, num caso específico de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que existe uma preocupação em excesso, existem pensamentos que são relacionados a preocupações excessivas, a estratégia da distração, ela terá um efeito paliativo. Só que se ela usada como única estratégia, ela tem o efeito cíclico. Por quê? Você está ali, está com um pensamento acelerado, está com um pensamento catastrófico, está com um pensamento ansioso. Você vai lá e você distrai. Eu vou lavar uma louça para distrair. Pá, beleza. Você lavou a louça, os pensamentos diminuíram. Só que o que acontece? Você não tratou diretamente no ponto da questão. E qual é o ponto da questão? A distorção de pensamentos que te gera a resposta de ansiedade.
Então, como é que eu trato da distorção de pensamentos? Olhando para eles e não distraindo. Porque quando eu distraio, eu tenho o benefício do efeito da distração, que muitas vezes é ansiolítico. Então a distração ela tem esse efeito ansiolítico, ela vai dar uma acalmada na resposta de ansiedade. Só que eu não trato aquilo que daqui a pouquinho vai me gerar uma resposta de ansiedade novamente. Então por isso que a estratégia da distração ela deve ser um plus, né? É algo secundário, ela não deve ser a principal estratégia no enfrentamento de ansiedade, principalmente de ansiedade generalizada. Por quê? Porque você tem que a priori aprender a identificar os teus pensamentos, aprender a acolher esses pensamentos de preocupação e de antemão já ter as estratégias de racionalização, de explicações alternativas, de verificação dos pensamentos de ansiedade. Para a partir desse movimento de aceitação, de acolhimento desses pensamentos, né, de identificação, de nomeação desses pensamentos, de descrição, de classificação desses pensamentos e de visualizações de possibilidades alternativas, de explicações racionais, de propostas mais verdadeiras. A partir desse processo todo, a distração ela serve como essa proposta de alívio de sintoma, né, de alívio, né, dos próprios pensamentos. Então aí esse efeito paliativo ele é fortalecido à medida em que você tem a estratégia principal, que é a racionalização dos pensamentos, na mão. Então se você só utiliza a estratégia da distração, então sabe que tu vai estar no ciclo de pensamento de ansiedade, resposta de ansiedade e distração. É paliativo, daqui a pouquinho o negócio volta e você vai precisar de outra distração. É paliativo, o negócio volta e você vai precisar de outra distração. Então fique atento às estratégias que você tem utilizado para poder lidar aí principalmente com preocupações excessivas, que hoje foi o foco da nossa conversa, tá bom? Beijinhos, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, e se alguém que tu conhece precisa desse tipo de conversa aqui, ou tu acha que vai ajudar, então encaminha, compartilha lá, tá bom? Beijinhos e até a nossa próxima conversa. Tchau!